Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos de volta para a nossa aula de ciências e estamos falando sobre as principais infecções sexualmente transmissíveis. Nas aulas anteriores, nós vimos sobre 3 enfermidades, 3 doenças, 3 infecções, mas nós vimos também como que ela é transmitida, vimos como diagnosticar e também vimos o tratamento. Agora nós vamos ver outras doenças também. Eu peço para que você acompanhe comigo aí na telinha. O HPV, a infecção por HPV é sexualmente transmissível. Atinge tanto homens quanto mulheres e provoca verruga nas regiões genitais e anal, podendo até desenvolver câncer, dependendo do tipo de vírus. O HPV, sigla que está em inglês e significa papilomavírus humano. É um vírus que infecta tanto mucosas, oral, genital e anal, quanto a pele. Contém vários subtítulos conhecidos. E a depender disto, varia também os sintomas que vão desde lesões de pele e mucosa até cânceres. Quais são os sintomas? Lesões clínicas, verrugas que podem cometer vulva, vagina, colo do útero, região peniana, ânus, pênis, bolsa escrotal e região pubiana, que tecnicamente são chamados de condiloma acuminados e popularmente chamados de crista de galo, figueira ou cavalo de crista. Podem adquirir diversas formas e tamanhos variáveis. Geralmente são assintomáticas, mas podem haver coceira local. Os tipos de vírus que as causam geralmente não são cancerígenos. E as lesões subclínicas. Lesões não visíveis ao olho nu, não apresentam sinais e sintomas, podem ser causados por tipos de HPV, com baixo e alto risco para levar ao desenvolvimento de cânceres. Os primeiros sintomas surgem de 2 a 8 meses após a infecção pelo HPV, podendo demorar até 20 anos. A maioria das pessoas não apresenta sintomas. O vírus pode permanecer latente por anos, sem manifestar sinais e sintomas, sendo mais comum o aparecimento em gestantes e em indivíduos com imunidade baixa. Você sabe o que é papilomatose respiratória recorrente? É uma condição rara em que crianças infectadas na hora do parto desenvolvem lesões verrucosas nas cordas vocais e na laringe. O diagnóstico, realizado através de exames clínicos e laboratoriais para diagnosticar lesões clínicas, exames clínicos, urológicos, ginecológicos e dermatológicos. Para diagnosticar lesões subclínicas, exames laboratoriais como Papa-Nicolau, citopatologia, cosmocopia e todos esses outros aí, crianças, porque são nomes bem científicos, né? Dá para se identificar a doença. O tratamento. A maioria das infecções em mulheres tem resoluções espontâneas pelo próprio organismo em aproximadamente 24 meses. O tratamento consiste na destruição das lesões, considerando suas características individualmente e podem variar e depender da avaliação profissional. Pode ser domiciliares, imiquimose, excesso de gestação, podofloxatina, que eu acho que é o nome do remédio, e ambulatoriais, ácido, esses nomes aí, crianças, são todos nomes de remédios para tratamento. Então, aí,
né, só a nível de conhecimento. Atenção, uma medida eficaz de prevenção do HPV é a vacina, disponível em todas as unidades básicas de saúde, o UBS, que deve ser administrada em 2 doses em meninos de 11 a 14 anos e em meninas de 9 a 14 anos. O vírus herpes simples, aqui já é uma outra, né? O herpes simples é um dos diversos tipos de herpesvírus. Essas infecções virais muito contagiosas é transmitida pelo contato direto com ulcerações ou, por vezes, com uma área afetada quando nenhuma ulceração estiver presente. Há 2 tipos de vírus de herpes simples. HSV1, que é a causa comum das ulcerações nos lábios, herpes labial, e HSV2, que é a causa comum da herpes genital. E aqui nós temos, né, as herpes, as 2 formas mostrando aqui. A infecção pode também ocorrer em outras partes do corpo, como no cérebro, uma doença séria, ou no trato gastrointestinal. É importante lembrar que depois da primeira infecção, a primária, o HSV, da mesma forma que outras herpesvírus, permanece inativo, dormente ou latente no organismo por toda a vida. Você sabe o que é uma infecção latente? A infecção latente pode não causar sintomas novamente ou pode ser periodicamente reativa a causar sintomas. A reativação de uma infecção latente oral ou genital por HSV pode ser desencadeada por febre, menstruação, tensão emocional, supressão de sistema imunológico. Os sintomas: infecções primárias, erupção de bolhas minúsculas dolorosas e de localização variável na região genital e ou anal, febre, mal-estar, dor musculares e dificuldades em urinar. Na região oral, ulcerações dolorosas, formigamentos ou coceiras na área antes do aparecimento das lesões, febre, dor de cabeça e dores no corpo. A reativação, erupções de bolhas na mesma área da pele afetada por episódios anteriormente, formigamento local, desconforto, coceira ou dor na virilha, aglomeração de feridas na borda dos lábios, feridas sem romper. Feridas se rompem e formam crostas. O diagnóstico: análise de uma amostra retirada da ulceração. Exame de sangue para a identificação de anticorpos contra HSV. Também pode ser utilizado. Tratamento: medicamentos antivirais como o aciclovir. E aqui, gente, vai dar nomes, né, científicos também, de remédios que podem ser tomados. Porém, os medicamentos antivirais estão disponíveis somente com prescrição médica, né? Nós devemos, toda e qualquer doença que a pessoa adquirir, ela deve procurar um médico. Ela não deve tomar medicações sem antes procurar um médico. Então, se você, ou você no futuro, ou alguém que você conhece, adquiriu algum tipo de infecção, né? As ITs, as infecções sexualmente transmissíveis, elas devem procurar orientação médica para tomar a medicação certa. E como se prevenir dessa doença? Vamos lá ver? O método mais eficaz para evitar a transmissão das ITs é o uso da camisinha masculina ou feminina durante a relação sexual. Ela pode ser retirada gratuitamente nas unidades de saúde.
Valer-se da prevenção combinada aumenta a eficácia preventiva, porque abrange o uso da camisinha masculina ou feminina, ações de prevenção, diagnóstico de tratamento delas, das ITs, testagem para HIV, sífilis e hepatites virais. B e C, profilaxia pós-exposição ao HIV, imunização para HPV e hepatite B, prevenções na transmissão vertical de HIV, sífilis e hepatite B, tratamento antirretroviral para todas as PVHIV, redução de danos, entre outros. Ou seja, o uso da camisinha é o principal, E se você, a pessoa tem relações sexuais, o que ela deve fazer? Periodicamente, ela deve procurar um posto de saúde para fazer aqueles testes rápidos. Se, por exemplo, a pessoa ela não confia no seu parceiro ou ela tem relações sexuais com várias pessoas, aí mesmo que ela deve procurar o posto para fazer esses exames periodicamente, porque quanto mais cedo ela identificar, mais cedo ela vai procurar ter um tratamento. A nossa aula finaliza por aqui. Se você quer rever essa aula, quer ter mais informação, acesse a plataforma Eduque. Nela você pode rever essa aula e outras. Te vejo na próxima aula. Até mais!